Muito bem, já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Agora, sim, perfeitamente, são 7 horas e 50 minutos em Campos. Muito bem. Vamos lá então. Deixa eu só voltar aqui, né, rapidamente, fechando aqui voltando com esse bloco, são 7 horas e 51 minutos. Finalmente estabelecemos aí o contato com o Aloysio Abreu, né, o Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, ele que, né, está na pauta desse programa hoje, no comando dessa pauta também, junto com toda a nossa equipe. E ele agora sim, traga o bom dia do Aloysio, né? E a sequência da conversa com o delegado Pedro Emílio Braga. Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio. Pedro, não sei o que vocês falaram aí, mas você tem tido uma participação muito ativa no front aí do enfrentamento à Covid-19. Logicamente você não é autoridade sanitária, você não é autoridade médica, mas como força de segurança pública, no sentido de impor a portaria municipal, de fechamento do comércio, né, isolamento social, recomendação de isolamento social, que segue a portaria estadual do governador Wilson Witzel, segue a portaria do Ministério da Saúde e recomendação da Organização Mundial de Saúde. Como é que você tem visto esse processo? Você acha que o cidadão tem contribuído? Você está tendo mais trabalho que você esperava? Como é que você está enxergando isso? Bom, primeiro é importante salientar, Luiz, que a nossa participação ela se inicia a partir de uma convocação pelo gabinete de crise das diversas forças de segurança da cidade, né? Então, na segunda-feira da semana passada, nós tivemos uma reunião por cerca de 3 horas, né, incluindo o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, PRF, enfim, todo o gabinete de crise. Relevante, né, porque a gente precisa considerar medidas de curto, médio e longo prazo, porque a gente sabe que esse problema não se encerra agora. Então, ali edificamos como primeiros pilares de atuação das forças de segurança, né, justamente a fiscalização dessas medidas restritivas que haviam sido colocadas a partir dos decretos, e não somente do decreto municipal, né? Vale salientar que tanto a normatização federal, quanto a estadual, quanto a municipal, elas são não uníssonas, mas caminham no mesmo sentido do isolamento social, e cabe às forças de segurança, né, sobretudo, garantir esses resultados. O Código Penal estabelece delitos aqueles que se contraponham a essas medidas estipuladas pelos decretos dos chefes do Executivo, né, e também aqueles que estimulem isso. Então, assim, para mim, pessoalmente, está muito claro que a estratégia do isolamento social é a única estratégia, né? As perdas econômicas, elas já são certas, seja por um caminho, seja por outro. Se nós, e aí, assim, trazendo aquele exemplo de Milão, né? Eu penso que uma coisa é a decisão errada tomada pelo prefeito de Milão. Quando ele toma aquela decisão errada, que ele mesmo, né, já se desculpou e assumiu, ele atuava dentro de um cenário de desconhecimento. Ele não possuía outros exemplos, né? E o que não acontece aqui agora, né? Nós já enxergamos uma estratégia sendo levada a efeito e outra estratégia sendo levada a efeito. A gente sabe que uma estratégia funciona e que outra estratégia não funciona. E que essa estratégia que visou buscar a proteção do sistema econômico resultou não só em milhares de mortes, mas em maiores prejuízos, né, ao sistema econômico. Então, esses prejuízos eles não decorrem da estratégia de isolamento,
ele se decorre de um cenário de pandemia, e então, e parece mais inteligente, até para a proteção do sistema econômico, que nós façamos um isolamento social exitoso agora e desde o início, para que, sobretudo, os entes federativos, né, que os municípios, Estado, governo federal, possam se aparelhar e se organizar para enfrentar um cenário de pandemia que terá uma difusão inevitável, ainda que menor, será uma grande difusão, será uma difusão que causará mortes e prejuízo econômico. Então, eu vejo como extremamente relevante a garantia de cumprimento dessas medidas protetivas, e não só a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, enfim, e outros órgãos que colaboram aí com a repressão a delitos como um todo, precisam, e está muito claro que aqui na cidade terão uma atuação firme nesse cenário, inclusive no sentido de autuar e possivelmente prender em flagrante as pessoas envolvidas com esse tipo de conduta. Só ver se a gente consegue alterar a configuração aqui, Luiz, de tudo que você está fazendo aí as suas funções no seu PC, né? Tirou a nossa imagem do Skype, ok, aí voltou agora perfeito. Vamos ver se a gente se eu fizer assim, isso, aí aparece a sua página ou o que você está fazendo aí. Mas como é que eu vou fazer para consultar? É só você deixar de compartilhar a tela, Luiz. Tem 2 quadradinhos aí no seu lado direito. Clica neles aí, por favor. E aí vai. E aqui não. Isso, não. Saiu? Isso. Aí, agora... Não, segue exibindo a sua tela. Acho que tem que parar de... E agora? Agora segue... Não, está exibindo a sua tela, da mesma forma. Porque aí fica você num ângulo menor, né? E fica eu e o Pedro aqui em destaque. O que está agora aparecendo na tela é o quê? Agora está o Face. Tá o Face, que você está visualizando aí no seu PC, porque eu acho que você entrou compartilhando. Não é isso? Isso. Olha esse quadradinho aí do seu lado, tá vendo que apareceu agora ali? 2 quadradinhos, fazendo uma corrente. Isso aqui? Não. Pera aí. Deixa eu fechar aqui para aparecer lá para ele lá. Vê se aparece aí. Aqui, esse compartilhar aqui, ó. Do canto direito. Canto inferior direito. Tá atrás desse quadrado aí. Isso. É desse aí, lado. Isso. Aí. Parou? Ainda não. Parou. Isso. Agora foi. Parou. Beleza. Agora é perfeito. Hoje tá. Vamos lá. Agora é perfeito. Perfeito. Não, pior que o técnico teve aqui não resolveu nada. Eu tive que. Não sei como é que eu fiz aqui, mas na sorte insisti eu consegui. Acho. Ô Pedro, eu estava querendo consultar aqui, pegar os códigos que você divulgou na noite de sexta-feira. Na noite de sábado, né? Foi na noite de sábado. Um comunicado a partir da reunião de sexta-feira. Eu vou ler aqui o comunicado, ok? Sim. Comunicamos à população de Campos dos Goytacazes que, no atual momento, continua em vigor decretos editados no âmbito federal, estadual, municipal, que impedem a aglomeração de pessoas, que proíbe o funcionamento do comércio, com exceção das atividades essenciais. Em que pese nossa Constituição Federal prever o direito de manifestação, no atual momento excepcional que vivemos tal direito deve ser analisado de forma relativa, devendo ser dada absoluta prioridade ao direito à vida. As normas editadas baseiam-se nos mais absolutos critérios técnicos das autoridades sanitárias municipais e devem ser respeitados sob pena de que os autores incorram no crime previsto no artigo 268 do Código Penal, cuja pena prevista de detenção é de detenção de 1 mês a 1 ano. E para aqueles que façam apologia ao descumprimento das medidas, poderão praticar em tese a conduta prevista no artigo 287 do Código Penal, com pena de detenção de 3 a 6 meses. Além disso, tal conduta pode constituir crime de associação criminosa,
crime contra a saúde pública, incitação ao crime, todos também previstos no Código Penal, e aí segue. Quer dizer, na sexta-feira foi um dia emblemático, e eu fiz uma matéria ampla sobre o caso de Milão que você citou, e fazendo comparação com o que poderia ocorrer em Campos e no Brasil. E sexta-feira foi um dia emblemático com várias manifestações. Em Campos, propriamente, teve aquela reunião que você participou com Marcelo Lessa, promotor de tutela coletiva da 2ª Promotoria, Ministério Público Estadual, com Rogério Bicalho, do CREMERGE, e com o prefeito Rafael Diniz na prefeitura. No mesmo dia, você teve aquele protesto lá fora, onde, inclusive, depois que você entrou, eu vi algumas cenas de vídeo, você foi provocado por alguns oradores. Você, pessoalmente, eu vi alguns vídeos e uma coisa claramente exploração política, pessoas que se anunciam como pré-candidatos a vereador pela reabertura do comércio. Como é que você reagiu àquilo, assim, no seu íntimo enquanto cidadão e enquanto autoridade policial, o que levou a essa divulgação no sábado, no dia seguinte desse comunicado que eu li aqui no início? Bom, primeiramente causou certa perplexidade, né, como muito bem observou o doutor Marcelo Lessa, de que nós nos surpreendemos naquela manhã com pessoas indo justamente contra essas medidas que parecem muito óbvias, né, do isolamento, e se aglomerando, né, numa manifestação que sequer precisava daquela aglomeração para que pudesse manifestar o seu pensamento, para que pudesse firmar a posição. E a partir daí, né, buscamos, a reunião foi, na verdade, convocada pelo doutor Marcelo Lessa para que conversássemos sobre as medidas de enfrentamento ao descumprimento das restrições já especificadas em decreto, né? Já que naquele momento, a depender do que fosse encontrado ali na manifestação, poderíamos já estar diante de figuras delituosas, sobretudo a infração de medida sanitária preventiva. Então, a partir da convocação dele, eu me dirigi até a prefeitura, que na verdade foi local de reunião pelo simples fato de que eles se encontravam reunidos em frente, né, do imóvel, e lá debatemos sobre o melhor caminho, né? É importante salientar aqui que ninguém quer tornar o fardo mais pesado do que ele já é para o comerciante, para o empresário, né? Então, a nossa forma de atuação busca ser sempre o mais ponderada possível, mas na medida de não se permitir uma disseminação, uma proliferação do coronavírus. Então, naquele momento, se entendeu por, mais uma vez, e se utilizando aí do importante papel da imprensa nesse momento, levar o conhecimento às pessoas de que aquelas manifestações não seriam permitidas justamente por inobservar esses atos restritivos expedidos em decretos dos diversos entes federativos. E assim buscamos nos posicionar através daquela coletiva, onde foi esclarecida à população todas as figuras delituosas que seriam passíveis, né, de capitulação, ou seja, de imputação, de autuação, a partir de condutas como aquelas. E assim foi feito, né, e assim obtivemos ótimos resultados, tanto que outras manifestações não ocorreram. Sentimos, né, eu pelo menos tive a percepção de que depois daquela coletiva e daquela oportunidade nos dada pela imprensa, as ruas estiveram mais vazias, como precisa ser, né? A gente observa dentro da nossa cidade que a estratégia que vem sendo adotada vem dando resultado. Nós não estamos tendo um crescimento no número de casos de coronavírus, ao que tudo indica, né? Sobretudo, como diz a doutora Andréia, a partir da visualização de casos graves, a gente consegue fazer uma projeção inversa e se chegar a um número de casos totais, né? É claro que aproximados, e a gente percebe que, ao contrário do que acontece em diversos outros lugares do país,
Campos não está experimentando um aumento na disseminação. Isso prova que a estratégia está correta, né? E, sobretudo, que a população está se conscientizando. É importante ressaltar que esse resultado ele não é produzido pela polícia, ele não é produzido pelo Ministério Público, não é produzido somente pela Prefeitura, ele é produzido pela união de toda a comunidade campista que está compreendendo a estratégia certa a se adotar e vem abraçando essa estratégia, né? O resultado já está aparecendo, a gente pode ver que nesses 15 dias a nossa curva de contaminação andou muito bem e temos tudo, né, para obter um excelente resultado nessa empreitada, se seguirmos dentro desse caminho. Acredito que até os próprios envolvidos na manifestação tenham, até certo ponto, colocado a mão na consciência. E com relação a ataques ou qualquer tipo de provocação que tenha sido feito no momento, eu não levo para o lado pessoal, né? Eles estavam ali dentro de uma manifestação, enfim, como você bem disse, de cunho político, né? Eu imagino que pessoas que possuem interesses nas eleições que se avizinham, se é que elas efetivamente poderão ocorrer normalmente, eles precisam procurar voz de alguma forma, né? Precisam trazer repercussão sobre sua imagem. Então, enfim, eu simplesmente não levei em consideração, mas é importante ressaltar que não poderão fazê-lo sob infringência das normas estipuladas em decreto, né? E caso assim ocorra, teremos que agir conforme a lei e autuá-los, né, segundo as formas delituosas que foram tratadas nesse comunicado que foi essa nota conjunta, né, que foi publicada, né, envolvendo aí Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Prefeitura de Campos, enfim, todos os órgãos diretamente envolvidos no enfrentamento da questão. Agora, Pedro, a gente teve também, tem tido uma ação muito ativa da postura. No mesmo sábado que você soltou os comunicados, ali no início da noite, né? Eu te liguei para confirmar, trocar uma ideia contigo, divulguei, e um pouco depois, na noite daquele mesmo sábado, a postura fechou um quiosque, você deve estar ciente, ali no Parque Santa Amaro. Quer dizer, estamos falando do sábado, o decreto do Rafael, o municipal, ele foi divulgado na sexta-feira anterior, da semana anterior, válido a partir da segunda-feira passada, né? E esse mesmo estabelecimento, quer dizer, de segunda a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em 6 dias, era a terceira vez que era constatado que ele não havia fechado. E aí, inclusive elogiar a postura do superintendente Vitor Montalvão e de toda a sua equipe, que foram lá e fecharam o estabelecimento, encaminharam, como você colocou na nota ali, o proprietário para 134DP, para autuação, e estuda-se agora até o cancelamento do alvará de funcionamento do quiosque, porque quem dá é a prefeitura, né? Como é que você vê esse tipo de atitude? Quer dizer, essa coincidência também, quer dizer, você solta o comunicado no sábado, e no sábado você tem essa ação, como é que você viu isso? Bom, na verdade não foi uma coincidência, né? A gente, dentro dessa cronologia que eu vou te narrando, que desagou nesse comunicado, que tinha justamente, né, por intenção firmar a posição das forças de segurança e persecução criminal da cidade em torno desses fatos de descumprimento dos decretos, e nós entendemos que a partir daquele momento tudo que havia de se conscientizar já estava conscientizado, tudo que havia de se publicizar já estava publicizado, né? E que a partir de então, aqueles que tivessem condutas diretamente apontadas, né, ao descumprimento das medidas restritivas trazidas pelo decreto, não restaria alternativa que não o cumprimento da lei, vale salientar, né? São crimes estipulados em Código Penal e de repercussão nacional. Então, houve por parte deste comerciante especificamente
uma resistência e descumprimento de determinações a que ele, né, enquanto comerciante estabelecido na cidade, estava sujeito, e a postura do superintendente, do Vitor Montalvão, não poderia ser outra que não a condução para a delegacia. É importante salientar que a força-tarefa, né, que se estabeleceu naquela reunião que eu citei na segunda-feira passada com as forças de segurança, ela segue ativa por meio de grupo de WhatsApp, né? Então as ações são cientificadas e debatidas dentre todos, né? Em especial o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, está presente, né? E vem avalizando, sobretudo, a atuação do Vitor Montalvão através da Prefeitura, atuação essa que tem sido de grande relevância à consecução dos resultados que foram obtidos até agora. Rapaz, estou vendo aqui nos comentários, você não falou comigo, isso é aniversário hoje, né? Pois é, o meu amigo Newton Mulim me denunciou aí nos comentários, é meu aniversário hoje. Quantos anos? 34 anos. Rapaz, é gato, hein? Parece jogador de time africano, hein? 34 só? Não faz isso não tô tão acabado assim, é a polícia. Parabéns aí, em nome do programa. Acho que o Cláudio já deve ter te dado, né? A gente estava tentando evitar furar a pauta aqui, que eu sabia que uma hora você ia conseguir aí, para entrar. Rapaz, eu estava quase desistindo, cara, porque o técnico veio aqui, não deu jeito, eu acabei dando jeito por conta própria aqui. Como, não sei, mas funcionou. Tudo Só acaba Deus. bem quando termina bem. É claro, Mas aí Não falei nada, não. Eu descobri aqui também a participação do Milton, observando aqui no Face o aniversário dele. Mas gato, você me permite aí explicar, se é que posso? Gato de futebol, né? É um termo utilizado para a gente que era jovem, né, participar do time juvenil, júnior, com a idade alterada, né? Isso aqui é gato, senão... Vou pensar que eu tô cantando então delegado. Vai chamar... É a polícia que acaba com a gente. Os cabelos brancos, eles estão se multiplicando numa profusão inexplicável. Mas olha só, mas segundo estão me dizendo aqui, Cláudio, quem elogiou a beleza da juventude do delegado foi você, né? Não, senhor, eu falei da transmissão com todo isso. Eu falei, delegado, a transmissão tá perfeita, tá bonita. A transmissão, o sinal dele. Tá. É a transmissão. A transmissão. Mas com todo aqui, respeito, tá jovem. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse bloco é o quê? É o segundo bloco? Esse bloco já é o segundo. No primeiro que eu fiz aqui um bate-papo com o delegado, a gente estava falando sobre vários assuntos, né, pertinentes à questão do Covid também, mas ao dia a dia dele lá na delegacia, essa coisa toda. E a gente pode ir aqui até 8h30, fazer um intervalo 8h30 e fechar 9 horas, para aproveitar aí o... Não, deixa eu só fazer uma pergunta, que é a pergunta do bloco, e eu não sei se foi feito ou não. Pedro, a gente sabe que isso não é uma coisa só de Campos, nem só do Brasil, é do mundo, né? Mas que pela questão do isolamento social, as taxas e menor circulação de pessoas, a taxa de criminalidade tem sido reduzida. Como é que você está enxergando isso? Pois é, o Cláudio ele chegou a abordar o assunto, né? E como eu havia passado. Não, mas eu posso resumir. Desculpa, então fala, por favor. Não, então, eu falei que isso é de nicho para nicho criminoso, né? A gente observou uma redução muito grande nos crimes patrimoniais, sobretudo crimes patrimoniais violentos, né? Aqueles que são, na sua grande maioria, levados a efeito contra transeuntes, né? Então, realmente, a redução do fluxo de pessoas nas ruas acaba reduzindo o número de oportunidades desses criminosos, e com isso nós temos aí, em números, uma redução superior a 60%, né, dos crimes de roubo, né? Ainda que possa se falar em algum aumento da subnotificação, certamente estaremos ainda acima de 40% de redução nos crimes de roubo, né? Mas justamente em função dessa diminuição do número de pessoas. Cenários diferentes do que se encontra em crimes como, por exemplo, tráfico de drogas, né? Crimes que envolvem comumente organizações criminosas. Né, o narcotráfico, sobretudo, né, a gente sabe que enquanto houver pessoas buscando entorpecentes, nós teremos pessoas vendendo entorpecentes. Né? O narcotráfico é como uma empresa que se dedica a uma atividade ilícita. Então, não deixará de buscar seus lucros enquanto houver clientes,
né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano tem uma atração por entorpecentes, não será diferente por conta do coronavírus. Então, essas organizações criminosas seguem se beneficiando dessa atividade, o que redunda ainda no mesmo fluxo de crimes de porte irregular de arma de fogo, homicídios tentados e consumados, que não tiveram uma mudança significativa aí no período. Porque desde que o mundo é mundo também, você em períodos de crise, a tendência é você buscar abstração, né? Por ingestão de álcool, de entorpecente. O álcool é entorpecente, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nunca se bebeu tanto quanto nos anos da Segunda Guerra Mundial, né? Na Europa também. É uma maneira de você fugir de uma realidade muito tensa, né? De você se abstrair. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, né? Certamente vamos observar, sim, e até em razão do tempo disponível, né? Muitas pessoas estão em suas casas, né? Sem, entre aspas, poder sair, né? E a própria monotonia pode trazer também um estímulo a essa fuga da realidade. Rapaz, eu dou um testemunho pessoal de tudo, não vou escrever sobre isso, de tudo. Não me incomoda tanto o isolamento, não me incomoda tanto o comércio, mas não ter botequim aberto, rapaz. Pra quem gosta é muito complicado. Zeca Pagodinho também tá zangado. Mas não ter o botequim aberto é um mundo que eu, sei lá, talvez não gostasse, que me faz falta. Mas, Cláudio, vamos para o próximo bloco. Vamos lá, a gente faz aqui um rápido intervalo e volta então com o fechamento do programa, que aí pode ir direto até o encerramento, ok? E Pedro, só uma coisa, se não tem botequim aberto, vai ser vai comemorar onde? Dentro de casa, com a esposa, ué. Companhia melhor impossível. Rapaz, tá certo. Casou agora... Só vou te dizer o seguinte, ela está me ouvindo e está te ouvindo, entendeu? Então, seu cuidado com o que você vai falar aí. Não, tranquilo, mas é isso mesmo. A propaganda é uma do negócio. Não é verdade? Valeu. É o segundo que se livra. Ontem foi o doutor Carlos, que fez lá o salmão pescado em Gargaú. Gargaú, E hoje o doutor Pedro que se livra de convidar a gente para a festa também por conta aí do coronavírus. Mas em breve vamos todos comemorar juntos. Se Deus quiser. E bem breve, que seja bem breve. A vitória definitiva. Amém. Tá certo então. Voltamos já após o intervalo comercial com o Aloysio Abreu Barbosa, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, aqui no Folha no Ar, primeira edição, onde recebemos hoje o delegado doutor Pedro Emílio Braga, titular da 146 DP, falando, entre outros assuntos na pauta, a atuação da Polícia Civil nesses tempos aí de Covid-19. Agora são 8h18 em Campos, você ouve o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e da Clínica Proteus. O médico do trabalho Ricardo Garcia alerta sobre os cuidados